Olá, pessoal! Hoje iremos falar um pouco sobre os supositórios. Eles são um tipo de forma farmacêutica cavitária destinada à injeção nos orifícios corporais. Quando inseridos, eles amolecem, se dissolvem e podem exercer efeitos sistêmicos ou localizados ali naquela região. Além dos supositórios, existem outras formas farmacêuticas cavitárias, como por exemplo os óvulos para administração vaginal e as velas para administração uretral. Na nossa aula de hoje nós iremos nos atentar somente aos supositórios. Os supositórios eles são utilizados em diversas situações, como por exemplo, quando o intestino encontra-se irritado e precisa de um medicamento de ação local. Para fármacos também que são inativados no suco gástrico ou que podem causar uma certa irritação ao estômago. Naqueles pacientes que encontram-se acamados ou sem acesso às vias orais. Também é utilizado quando o medicamento apresenta um sabor desagradável ou quando o paciente encontra-se vomitando muito. E, no geral, para idosos e crianças quando for necessário. Os supositórios eles podem ser de ação local ou de ação sistêmica. Por exemplo, de ação local nós podemos citar a glicerina, que atua promovendo uma irritação da mucosa do reto e aí consegue promover o seu efeito laxante. De ação sistêmica podemos citar a dipirona e o paracetamol, que quando o supositório é amolecido, o fármaco ele consegue ser absorvido pelo intestino e assim exercer o seu efeito sistêmico. Para preparar os supositórios é necessário de uma base e as bases elas são diversas, podem ser sintéticas, semissintéticas, de origem vegetal, mas no geral elas são classificadas de acordo com as suas características, podendo ser hidrofílicas ou hipofílicas. Nós iremos citar dois exemplos, a glicerina e a manteiga de cacau. De forma geral, a escolha da base ela é muito importante para a liberação do fármaco que vai ser incorporado a essa base. Por exemplo, ao utilizar-se uma base lipofílica como a manteiga de cacau, juntamente com um fármaco lipofílico, a tendência é esse fármaco ficar retido na base e não ficar biodisponível para exercer o seu efeito sistêmico. Portanto, a escolha da base ela é de extrema importância quando se quer trabalhar com o preparo de supositório. Na nossa aula prática de hoje, nós iremos preparar um supositório de manteiga de cacau e um supositório de glicerina, começando pelo de manteiga de cacau. Pois bem, iremos utilizar a metodologia de fusão dos componentes, ou seja, a manteiga de cacau ela vai ser aquecida em uma temperatura controlada até que ela passe do estado sólido para o estado líquido. Se você conseguir fazer esse processo em banho-maria, é melhor, é mais desejável. Como eu não consegui fazer, eu coloquei uma temperatura bem branda, aproximadamente em 50 graus, e fiquei monitorando constantemente até essa base se fundir por completo. Esse processo ele é bem rápido, pois o ponto de fusão da manteiga de cacau é em aproximadamente 33 a 35 graus Celsius. Pessoal, quando vocês forem trabalhar com a preparação de uma quantidade maior de supositórios contendo o princípio ativo, é necessário inicialmente fazer a calibração do molde. E o que seria isso? Bom, basicamente cada molde tem a capacidade de conter um volume específico de cada base, dependendo do tipo de base, seja uma base de manteiga de cacau ou uma base de PEG, por exemplo. Isso devido às diferentes densidades dos materiais. E quando se adiciona um fármaco, essa adição do fármaco, dependendo da quantidade, ela altera a densidade e, consequentemente, o peso do supositório, ele difere quando você prepara somente com a base. Então, é necessário, inicialmente, preparar 5 supositórios contendo só a base e pesar cada um individualmente e anotar o peso médio de cada um e o peso total dos 5 supositórios. Com esse resultado, a gente consegue calcular a quantidade de base requerida para preparar X supositórios
e qual a quantidade de fármaco que foi prescrita, a gente consegue subtrair e obter o peso exato de base que vai ser requerido para preparar supositórios daquela substância. Bom, a base já encontra-se no estado líquido e nesse momento você poderia adicionar os princípios ativos ou, nesse caso, já acondicioná-la em uma embalagem específica. E observem que eu estou acondicionando em uma embalagem primária de plástico. Vocês viram na aula teórica que há diversos tipos de embalagens, cada uma com vantagens e desvantagens. E nesse momento as embalagens serão acondicionadas sob refrigeração até a completa solidificação da base. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo o supositório já pronto e retirado da embalagem. Eu também fiz um supositório de glicerina, que o modo de preparo é o mesmo. Bom, pessoal, agora que já tivemos a nossa aula prática, eu gostaria de saber se vocês conseguem identificar qual foi o erro nessa manipulação. Bom, um paciente chegou com a prescrição de supositórios contendo 10 mg de diazepam. O técnico fez essa manipulação e entregou os supositórios ao paciente. Entretanto, esse paciente ele retornou informando que os episódios de convulsão continuaram mesmo após o uso desse supositório. E aí você questiona o técnico e pergunta a ele como foi que você manipulou esses supositórios. E ele lhe informa que, para 10 supositórios, ele pesou 100 mg de diazepam, 19,9 gramas de manteiga de cacau e fez a preparação por mistura e moldagem. Bom, qual seria o erro nessa manipulação? E aqueles que acharam que a base não foi escolhida de forma adequada, acertou. Pois bem, o diazepam ele é um fármaco lipofílico. Então, se ele for adicionado juntamente a uma base lipofílica, a tendência é uma liberação lenta e ele ficar retido na base. Nesse caso, o uso de uma base solúvel em água, como o PEG ou a glicerina, é a melhor escolha. Outra possibilidade seria a utilização de um supositório oco com o diazepam dentro da cavidade, para que, uma vez o supositório amolecido, o fármaco seja liberado e possa exercer o seu efeito sistêmico. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula prática.